e queria desde já deixá-los à vontade para me interromper a hora que for preciso, que vocês considerem necessário. Podem me interromper a hora que for. E meus contatos vão estar, não sei se o Edgar já passou isso, mas no final da apresentação eu deixei meu e-mail, meu telefone. Caso vocês tenham alguma necessidade que eu possa ajudar, fiquem à vontade de me procurar e o que eu puder fazer para contribuir, eu estou à disposição. Bom, nosso tempo é curto, vamos tentar aproveitá-lo da melhor forma possível. E eu queria começar aqui definindo com vocês o que é uma pesquisa, né? Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que um cientista é aquele camarada que fica atrás de uma bancada, com pipetas, tubo de ensaio. Mas existem vários campos de pesquisa nas ciências e trouxe algumas definições muito elementares só para a gente alicerçar a nossa conversa, só para a gente subsidiar o nosso bate-papo. Mas, de forma geral, turma, uma pesquisa ela visa procurar respostas para um problema. Esse é o grande apelo da pesquisa. A gente tem um problema, a partir desse problema a gente precisa desenvolver hipóteses que nos levem à resolução desse problema. E a Minayo, que é uma autora bastante representativa na área de métodos de pesquisa, ela descreve a pesquisa como sendo uma ciência da indagação e da descoberta da realidade. Já o Gil, que é um pouquinho mais novo, que é mais recente que ela, a literatura, né? Mas são dois expoentes no ramo da metodologia, define como um processo sistemático de desenvolvimento do modelo científico, do método científico. Então, diferentemente do que muitas vezes a gente se acostumou a desenvolver na graduação ou até mesmo em alguns cursos de pós-graduação, a pesquisa científica, um projeto de pesquisa precisa ser, se eu precisasse definir em uma palavra, sistemático. Ele precisa ser extremamente sistemático para garantir que as premissas da ciência sejam respeitadas. E aí eu diria para vocês que as grandes premissas são a reprodutibilidade, então eu conseguir reproduzir o experimento, né, seja ele literário ou não, e que eu possa ter padronização, sistematização das formas como do método de pesquisa, do método de busca pela resposta àquele problema. E aí a gente pode dividir as pesquisas de duas formas: pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. Pesquisa básica é aquela que, genericamente, né, estou fazendo aqui uma elucubração geral com vocês, ela traz conhecimentos novos e que são fundamentalmente úteis para o avanço da ciência numa aplicação prática. Já a pesquisa aplicada, ela se distingue fundamentalmente da pesquisa básica por gerar conhecimento, né, gerar produção para uma aplicação prática dirigida à resolução de problemas específicos. E aí a gente tem alguns vieses, né, é inevitável que a gente não fale deles, que são as verdades locais, as verdades específicas de um determinado contexto e, eventualmente, alguns interesses. Isso é normal, não é problema, desde que esses interesses, esses vieses, esses conflitos de interesse, que eles estejam declarados no projeto de pesquisa. Se isso não fosse verdade, pensem, por exemplo, o que nós estamos vivendo no mundo com essa pandemia, de termos diferentes instituições de pesquisa, na sua extrema maioria laboratórios privados, que estão procurando uma vacina. É claro que eles têm interesses econômicos nisso, né? Isso não é
velado, é totalmente desvelado e faz parte do jogo, então não é um problema desde que esteja explícito, certo? E para a gente começar a pensar um pouquinho mais estruturalmente no que é um projeto de pesquisa, porque eu tentei fazer um bate-papo com vocês extremamente objetivo do que é um projeto de pesquisa, então tá enxuto, mas objetivo, é que a gente pode dividir as abordagens em métodos quantitativos e qualitativos. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar mal ou falem mal, eventualmente, das pesquisas qualitativas, mas eu, particularmente, sou um defensor delas, porque elas têm o seu lugar ao sol, e eu já explico por quê. Mas as pesquisas quantitativas, elas trazem uma dimensão numérica, né? Então, a gente está falando de algo que é mensurável numericamente. E eu posso e devo organizar esses valores, esse universo numérico, de forma a classificá-los e organizá-los. E os estudos quantitativos, eles estudam em maior ou em menor grau métodos estatísticos, eles usam métodos estatísticos, seja uma estatística descritiva, seja uma estatística inferencial, ou as mais elementares como média, mediana, moda, até testes estatísticos mais complexos. E a pesquisa qualitativa, ela existe para resolver problemas relacionados ao entendimento de um determinado fenômeno. E para entender o fenômeno, a pesquisa qualitativa, o método qualitativo, ele lança a mão muito fortemente de atributos. Então, ele busca atributos. E aí eu até coloquei aqui, né, descritiva e utiliza um método indutivo e o processo é o foco principal. Aqui eu queria fazer um breve comentário com vocês, de que muitas vezes, né, no campo das ciências de saúde, biológicas, exatas, então, isso passa até longe, né? Mas, fundamentalmente, no campo das ciências biológicas e de saúde, as pesquisas qualitativas são muito mal vistas, porque a elas são atribuídos alguns preconceitos, né, de que seriam trabalhos fortemente subjetivos, que não têm um rigor metodológico, que não têm um processo científico e metodológico sistematizado, entre outras coisas. Isso é uma grande bobagem, eu garanto a vocês. É óbvio que eu não posso querer, por exemplo, justificar o uso de uma vacina, por exemplo, com base numa pesquisa qualitativa, porque ela seria muito frágil para esse propósito. Mas, para a análise de fenômeno e para a elucubração de hipótese, ela é decisiva na sustentação de estudos quantitativos. Então, muitas pessoas, quem trabalha com a indústria farmacêutica, que faz muito ensaio clínico randomizado, olha com muito desdém para as pesquisas qualitativas. E aí eu trago essa visão para vocês de que é um equívoco. É óbvio que eu não posso usar a pesquisa qualitativa para inferir resultados, ou seja, propagar e projetar resultados numa população a partir de uma determinada amostra, mas, fundamentalmente, ela resolve o problema de entendimento do fenômeno e, principalmente, na elucubração de hipóteses científicas. E aí sim, saindo de uma parte um pouquinho mais filosófica, que eu tentei brincar um pouquinho com a imaginação de vocês, eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura do projeto. Desculpem. O tema, o assunto que emerge de uma situação-problema, ele pode ser mais ou menos complexo, né? Existem graus de complexidade, tá certo? E um dos pré-requisitos para que o projeto seja aceito, até mesmo, em última análise aceito, é que ele seja entendível, compreensível, lógico e claro.
Então, por exemplo, quando eu entrei para fazer meu mestrado, os professores falavam assim que minha avó tinha que entender minha dissertação. Num primeiro momento me pareceu estranho aquilo, mas hoje eu concordo. Assim, a comunicação científica ela tem que ser clara. Obviamente, entre os pares isso pode ser um pouco menos evidente, mas a comunicação precisa ser bastante clara, inclusive num projeto de cunho acadêmico e científico. E aí eu trouxe essa citação, né, de que a comunicação é tão importante quanto a pesquisa em si. E isso é o que dá o status de ciência. Se a gente for buscar o conceito de ciência, ciência é uma informação sistematizada. Então, se essa informação está descrita de forma clara, objetiva, tangível a diferentes públicos, seguramente a gente vai ter uma maior chance de sermos reconhecidos quanto aos nossos interesses. E nessa tela eu trouxe algo que talvez venha a ser bastante útil a todos, que são os elementos que devem compor um projeto de pesquisa. Então, eu tenho aí está dividido em 3 tópicos, né? Os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Isso aqui está muito formatado para o que a ciência entende como um projeto de pesquisa. Eventualmente, numa corporação, podem existir regras e preconizações para que algo seja feito num formato mais específico, mas isso não vai fugir, fundamentalmente não foge a essa estrutura que eu estou trazendo para vocês. Então, os elementos pré-textuais, eles se caracterizam por existir uma capa, uma folha de rosto, um sumário e um resumo. E, eventualmente, um resumo em língua inglesa, que é o abstract. Existem publicações, revistas científicas, periódicos científicos, que por conta da sua localização, eles pedem até em espanhol ou numa outra língua que seja a origem daquele periódico. Mas, normalmente, a gente fica com o resumo na língua materna e com o resumo na língua inglesa. E os elementos textuais, que são o projeto em si, eles são divididos nesses itens que eu trouxe a todos. Uma introdução, onde nessa introdução eu tenho a definição e contextualização de um problema, que eu vou discorrer com vocês em detalhes o que é cada um desses tópicos. Uma hipótese, que é uma conjectura daquele meu problema citado anteriormente, uma justificativa e os objetivos do meu projeto. O referencial teórico, ele é sempre importante que ele exista, mas em alguns lugares isso é um pouco facultativo, mas também vou discorrer sobre ele com mais detalhes. O item do capítulo, né, de material e método, os resultados esperados, o cronograma e os recursos de financiamento. Então, esses itens, eles compõem aquela que é a estrutura básica de um projeto, né? O corpo do projeto, o escopo do projeto. E os elementos pós-textuais são as referências bibliográficas, ou seja, o referencial teórico que subsidiou todas as suas proposições naquele projeto, apêndices e anexos. Só para ficar claro, apêndice é aquele elemento extratextual que eu produzi. Anexo é aquele elemento extratextual que eu extraí de uma fonte. Então, por exemplo, para nós aqui, que acho que deve ser uma realidade de todos vocês, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele é um apêndice, ele não é um anexo, porque eu produzo aquele texto. Se eu pegar uma tabela do SUS, por exemplo, e anexar ao meu trabalho, aquilo sim é um anexo, porque não fui eu que fiz aquele documento. E na tela seguinte,
eu tenho aquele que não será objeto do meu bate-papo com vocês hoje, que é o relatório de pesquisa. O relatório de pesquisa é o produto, o manuscrito, o texto dos seus resultados, das suas conclusões. E ele se difere do projeto de pesquisa exclusivamente nos elementos textuais, onde, a partir do material e método, sai tudo que eu tinha colocado de item, então, resultado esperado, cronograma, recursos e financiamentos. Sai. E o projeto inclui, após o material e método, o capítulo de resultados, discussão e conclusão. Todo artigo científico, de uma maneira formatada, mais ou menos especificamente, segue essa estrutura. Então, você pode pegar um artigo da Nature, da Lancet, do New England, eles vão ter esses elementos todos presentes naquele artigo, mas ali a gente já tem que entender que é um relatório de pesquisa, não é um projeto de pesquisa. Então, aqui, eventualmente, se eu passar na prova de fogo, eu posso voltar a falar com vocês só sobre o relatório de pesquisa, mas lembrem-se que o que difere o relatório de pesquisa do projeto de pesquisa são os 3 últimos elementos textuais. Muito bem. Como é que eu elaboro um projeto de pesquisa propriamente dito, né? Efetivamente, como é que eu produzo isso? Bom, o pesquisador, parte do pesquisador, de forma sistematizada, de forma empírica, ou não, depende muito da situação, mas que ele possa ter competência que ele tenha a condição de construir um problema para o qual ele tenha competência para resolver. Então, não adianta, por exemplo, eu, Michael, falar assim, olha, eu tenho um problema, eu gostaria de conhecer os anéis de Saturno. Eu não tenho a menor competência, a menor condição de visitar os anéis de Saturno, então isso está fora do meu alcance. Esse projeto, que a gente chama, nesse momento embrionário, de pré-projeto, é muito interessante que ele seja criticado por pares. E normalmente ele é. A ciência funciona assim. Então é interessante que vocês, ao desenvolverem os seus projetos, possam socializá-los, para que outras pessoas olhem, para que outras pessoas critiquem, a fim de tentar, não, acho que validar não é um termo muito bom, mas criticar e sustentar o trabalho, sim, mas que ele possa ser visto por outras pessoas, os pares de vocês. E, normalmente, o que os pares avaliam, o que nós, quando avaliamos e criticamos um projeto, está nessa relação problema-método. O meu método, a minha receita de bolo, ela é factível para resolver o meu problema de pesquisa? Sim ou não? Essa relação tem que estar bem estabelecida para que o projeto siga adiante. E aqui eu fiz uma figurinha, né, um fluxograma bem bobinho, do que é o processo metodológico. A gente precisa pensar num problema, para ter ideia do que é uma situação que me angustia, uma pergunta que eu quero responder, formular hipóteses sobre isso. Eu faço um paralelo aqui com todos. Esse é o grande, na minha opinião, claro, o grande drama da educação, porque nós, enquanto alunos, não somos fomentados a formular hipóteses. A gente é fundamentalmente estimulado a memorizar e reproduzir informação, né? Isso para a ciência é muito ruim. Depois que eu formulei uma hipótese, eu coleto dados, analiso esses dados, gerando informações, e essas informações vão me permitir decifrar e estabelecer
conclusões e, eventualmente, generalizações daquela minha informação. Então, por exemplo, se nós formos pegar aqui, eu não quero subestimar ninguém, mas só para ficar claro, né? A formulação de um problema, por exemplo, uma vacina capaz de produzir imunidade numa população. A hipótese é de que ela imuniza ou não imuniza, coleto os meus dados, aqueles dois grupos lá, um placebo e um efetivo que está recebendo a vacina, analiso os dados, gerando informações, cruzo os dados sistematicamente, concluo aquela vacina imuniza ou não imuniza, e se imuniza, o quanto eu posso projetar daquela minha amostra para uma população, e por fim, a redação do relatório de pesquisa, do manuscrito de pesquisa, onde eu tenho a descrição sistematizada de todos os tópicos que eu desenvolvi, desde a formulação do problema até as conclusões e eventuais generalizações. Bem, os trabalhos com ênfase qualitativa, né, a pesquisa qualitativa pode ser classificada, né, a gente pode ter ferramental, na verdade, e esse ferramental pode ser classificado, obviamente, como um estudo exploratório, onde esse estudo exploratório identifica o problema e apoia a formulação de hipóteses. Então, lembrem-se que eu disse anteriormente que um dos grandes apelos da pesquisa qualitativa é a formulação de hipóteses, ok? E tem toda uma razão para isso ser. Esse estudo qualitativo pode ser um estudo de caso, por exemplo, fenômenos peculiares, fenômenos extraordinários, raros, onde eu não tenho população, nem mesmo uma amostra significativa para estabelecer um estudo quantitativo. Então, eu tenho que avaliar aquele único caso e descrever aquele caso e tentar analisá-lo na sua maior plenitude possível. Então, também é um caso, uma situação de estudo qualitativo. E os estudos etnográficos são aqueles que focam, né, tem como objetivo a análise, olhar para comportamento e hábitos de um grupo de uma determinada característica. Aqui, turma, eu omiti de vocês um conteúdo que é um pouco mais longo para se falar de projeto de pesquisa, que são os estudos epidemiológicos, que vale uma outra conversa, né? Mas para me redimir com vocês, eu separei um texto, um artigo, que eu vou encaminhar para o Edgar e ele vai fazer a gentileza de compartilhar com vocês, onde ele descreve todos esses estudos epidemiológicos de uma maneira bem acessível e que eu acho bastante bacana a gente ter conhecimento. E se for possível, se criar-se essa oportunidade, a gente pode voltar numa circunstância futura a falar só sobre os estudos epidemiológicos. Mas tem a história oral, desculpa. A história oral, que são o estudo de fenômenos baseados no depoimento das pessoas, e aí existem técnicas para analisar esses depoimentos. Então, as análises de discurso, os estudos fenomenológicos, existem ferramentas que amparam o pesquisador a fazer um estudo com base num relato oral. E os estudos de opinião, que são aquilo que a gente está acostumado a ver de maneira bastante regular aqui no Brasil, que são pesquisas abertas com determinados públicos para se obter opiniões sobre problemas específicos. Então, talvez alguém aqui já tenha sido convidado por uma empresa de telemarketing, de telefone, de produto de limpeza, para participar de grupos focais, onde são extraídas informações daquela amostra sobre aquele determinado, a opinião sobre aquele determinado produto, por exemplo.
E no âmbito das quantitativas, aí sim entram esses estudos epidemiológicos que eu citei a vocês, eles seriam, né, os estudos retrospectivos, os estudos prospectivos, transversais, caso-controle, coorte, os ensaios clínicos randomizados, as revisões sistemáticas da literatura. Mas cada um desses tem um lugar ao sol, tem um propósito, tem uma ancoragem com um ferramental matemático, estatístico, que, como eu disse, eu não trouxe aqui para o nosso bate-papo, mas eu estou ofertando aí para vocês esse texto, que é muito sucinto, muito interessante, que eu convidaria todos a poder ler e, eventualmente, se ficar alguma dúvida, alguma necessidade, me procurem, ou fica aqui o meu convite para o Edgar para a gente provocar uma nova oportunidade de conversar só sobre isso. Mas os questionários, né, que são genericamente, eu estou falando aqui de uma maneira bastante ampla, os questionários, que são pesquisas feitas com instrumentos que buscam variáveis de domínio quantitativo. Então, eu estou pegando uma variável quantitativa, numérica fundamentalmente, e que tem algum significado, obviamente, para o respondente. Então, por exemplo, se eu avalio quem gosta da pasta de dente ABC, eu vou ter um número que vai dizer sim, eu gosto, e um número que vai dizer não, eu não gosto. E nesse contexto numérico, isso é uma pesquisa quantitativa a partir de um questionário, de um survey. A mineração ao acaso, que é quando eu exploro bancos de dados, fontes secundárias, portanto, de forma especulativa e que me dão a possibilidade de extrair visões interessantes. Na área da saúde, a gente tem um grande banco de dados inexplorado ainda, ou parcialmente inexplorado, que é o DataSUS, que tem um conjunto de informações quantitativas ali que trariam muitas evidências para a tomada de decisão em saúde, eu não tenho a menor dúvida sobre isso, e ainda é um pouco incipiente como a gente busca essas informações. E os métodos funcionais, que são aqueles de quando eu parto de um dado primário, construído em um banco de dados, e eu aplico um modelo matemático determinístico para responder uma determinada indagação. Aqui a gente está falando fundamentalmente de testes estatísticos, que são ferramentas que a gente tem para afirmar, grosseiramente falando, se um evento aconteceu ao acaso ou propositivamente, né? Se teve uma relação de causa e efeito estabelecida ou aquele fenômeno aconteceu ao acaso. Então, são os testes estatísticos que a gente usa, que também caberia uma outra oportunidade para a gente conversar só sobre os testes estatísticos. E falando da estrutura do projeto propriamente dito, a introdução, né, aquele capítulo, elemento textual, onde vai a introdução do projeto, é onde a gente contextualiza o leitor acerca do que ele vai encontrar no método, nos capítulos subsequentes. E é ali também que a gente estabelece o estado da arte daquele meu tema. Então, se eu estou falando, por exemplo, de vacinas, né, que é um tema que está aí super na moda, super em evidência, eu preciso trazer o que existe de mais fresco, mais novo, mais evidente, mais contundente sobre vacinas. Aquilo tem que estar descrito na minha introdução. Então, eu vou ter que ressaltar os pontos principais que o trabalho vai focar, as fontes de dados que estão relacionadas, dados epidemiológicos recentes são fundamentais para projetos na área de saúde. E também eu posso transitar aí
muito cuidadosamente nas teorias clássicas que envolvem aquele tema. O problema, que é um subitem da introdução, ele tenta responder, é uma conjectura, né? É uma situação onde eu extraio aquilo que nas ciências se convencionou a chamar pergunta de pesquisa. Então, eu tenho um problema, uma situação, daquela situação que contextualiza um fato, eu extraio uma pergunta, e essa pergunta o meu projeto tem que dar conta de responder. O problema, ele pode ser de origem diversa. Pode ser uma inquietude pessoal, pode ser um fato determinado, específico, contundente, pode ser produto de uma de outras pesquisas que ao relatarem suas conclusões, relatam soluções, mas também relatam situações adversas ou questões não resolvidas. Mas o problema é isso. É uma história que contextualiza um fato e dessa história a gente extrai uma pergunta. Então, por exemplo, no caso das vacinas, novamente, se eu pensar num problema, seria a população mundial a população mundial está sendo acometida por um novo tipo de vírus para o qual não existe imunidade inata correspondente. Bem, a vacina, ou a imunoglobulina tal, ou o componente imunizante tal, ele é eficaz, efetivo, eficiente para a imunização dessas pessoas. Eu tenho uma historinha, e dessa historinha eu extraio uma pergunta que o meu projeto tem que dar conta de responder. A hipótese, né, como o próprio nome diz, é uma tese pequena, uma hipótese. Essa hipótese, ela pode ser uma resposta à sua pergunta de pesquisa oriunda de dados existentes da literatura, pode ser de observação clínica, pode ser empírica das suas diferentes origens, é uma suposição. Normalmente, as hipóteses mais robustas estão pautadas efetivamente na literatura existente. Então, se eu tenho uma pergunta, quero conhecer os anéis de Saturno. Olha, a literatura diz que ninguém nunca esteve nos anéis de Saturno. Então, isso já é um indicativo do que o trabalho pode responder, tem potencial de resolubilidade. Mas ela é aquilo que o seu trabalho vai determinar se aconteceu ou não, se acontece ou não, se é verdadeiro ou falso. A justificativa, que é um outro subitem da introdução, ela reflete aquilo que comumente a gente chama de vender o próprio peixe. Então, é você estabelecer uma retórica em que você descreva, em 1 ou 2 parágrafos no máximo, qual a importância do seu trabalho, por que a realização do seu trabalho é importante e, se possível, quais as contribuições que o seu trabalho vai trazer para aquela determinada área de conhecimento. É isso que fala, para isso que serve a justificativa. Na prática, a gente, quando ainda não é um pouco inexperiente na construção de projetos, a gente confunde um pouco justificativa com objetivo, ou traz o objetivo para a justificativa. E isso é um equívoco até bastante elementar, mas muito recorrente. Então, justificativa é você descrever por que o meu trabalho é importante. E tomem cuidado que não é porque o meu
tema é importante, é porque o meu trabalho é importante. Então, se a minha pergunta de pesquisa é como colonizar Saturno, a minha justificativa não tem que falar sobre o que é Saturno, mas, uma vez lá, o que eu ganho, né, com essa possibilidade. Os objetivos, eles são de uma maneira vai ficar redundante, né? De uma maneira muito objetiva, mas de uma maneira muito tangível, o que você vai fazer para responder a sua pergunta de pesquisa. É isso que um objetivo faz. Ele determina qual é a ação que você vai estabelecer para responder o seu problema de pesquisa. E aí, esse objetivo, ele necessariamente tem que estar vinculado ou tem que estar assessorado por um verbo. Então, descrever, citar, justificar, avaliar, validar. Eu não gosto do verbo analisar, apesar dele ser bastante recorrente nos trabalhos científicos, porque o verbo analisar remete a método, e não você. A análise é o processo pelo qual você chega num produto fim. Então, não gosto muito do verbo analisar, mas é usado. Mas eu sempre tenho que ter um verbo. Então, avaliar possibilidade, descrever situação, estou pegando os verbos e associando a uma ação. E é isso que os objetivos fazem. Eles respondem a o que eu vou fazer, qual ação eu vou estabelecer para alcançar a minha resposta declarada no meu problema de pesquisa. Normalmente a gente divide os objetivos em geral e específicos, onde os específicos eles são notoriamente aquelas microações a partir das quais eu construo a ação maior, que é o objetivo geral. Então, se o meu objetivo geral é descrever a construção de um foguete, o meu objetivo específico vai ser caracterizar um foguete, por exemplo, quantificar combustível necessário. São microações dos específicos que me levam a um objetivo maior, que é o geral. Então, normalmente a gente segrega os objetivos de um projeto entre geral e específicos. O referencial teórico, que eu comentei, eventualmente não é tão explorado num projeto, e isso tem muito a ver com o local, o propósito, o contexto em que você está desenvolvendo um projeto, ele é a estrutura que sustenta suas proposições e arguições. É esse referencial teórico que é oriundo de leituras, de buscas bibliográficas, onde você vai buscar um histórico do fenômeno, onde você vai buscar, eventualmente, conceitos que são necessários para a compreensão daquele fenômeno. E tem uma função muito específica, que é o de apresentar o trabalho de reflexão teórica feita pelo autor. Então, é aquilo que o autor considera como teoria daquela tese que ele está defendendo. E a sustentação, em segundo lugar, dos componentes da pesquisa. Então, por que é o trajeto, né, de análise do pesquisador. Mas eu reforço que, de forma mais pragmática, em projetos mais pragmáticos, mais curtos, mais objetivos, este é um item que normalmente é suprimido. Mas, se você vai para um projeto de pesquisa longo, robusto, ele é importante para sustentar suas decisões. E nós temos aí, para ir finalizando, o método, que é aquele que tem que estar intimamente relacionado com o meu problema, com a minha hipótese e com a minha justificativa. A minha receita de bolo é aquela descrição
exata que eu faço sobre como eu vou responder, ou melhor, como eu vou executar o meu objetivo a fim de responder a minha pergunta de pesquisa. Se esses 3 elementos não se conversarem, o projeto está fadado a um insucesso. Então, eu preciso garantir que o meu método esteja totalmente coerente com o meu objetivo, que está totalmente coerente com a minha pergunta de pesquisa. Nesse método, a gente delimita todos os parâmetros do projeto. E aqui a gente teria uma grande diversidade de exemplos. Mas, por exemplo, quantas pessoas eu vou usar no meu experimento? É como se eu estivesse fazendo uma receita de bolo, literalmente. Quantos ovos eu vou usar, quanto de leite, quanto de farinha, quanto tempo de forno. Tudo isso tem que estar minuciosamente descrito nesse meu capítulo. Ele tem como função instrumentar a pesquisa, o projeto, né, de pesquisa de cada um de nós, descreve os instrumentos utilizados nessa pesquisa, como foi a coleta de dados, se o trabalho foi feito de forma individual ou coletiva, qual o período em que eu estabeleci o meu experimento, onde eu estabeleci o meu experimento, quem participou daquele experimento, a quem vai ser, em quem não, ou a quem vai ser aplicado aquele experimento, e também como eu vou tratar os dados, ou seja, como eu vou analisar os dados obtidos a fim de gerar uma informação e, uma vez essa informação gerada, ela sustente uma tomada de decisão, que é para isso que nós todos temos um problema. Então, eu tenho um problema, tenho uma pergunta, uma situação que eu quero resolver, aquele método vai me dizer, vai me dar uma situação, um percurso, onde, ao término, eu vou falar, bom, eu vou ou não sair com guarda-chuva no dia de hoje. E, por fim, a gente tem alguns itens que eu citei lá naquela tela de estrutura de projetos originalmente, que é o cronograma de atividades, onde eu cito, né, e descrevo o momento do tempo em que eu vou realizar uma determinada ação, o orçamento, que é o que eu vou usar de recurso e o quanto vai custar esse recurso. E aqui, além do custo, além dos valores monetários, precisa estar declarado quem vai custear isso. Isso é um grande detalhe, um grande pequeno detalhe, se eu pudesse brincar um pouquinho com a expressão. Porque quando a gente submete, por exemplo, nós que estamos numa área de saúde, normalmente a gente precisa submeter o nosso projeto de pesquisa a um comitê de ética, para que ele avalie se nós não estamos infringindo os princípios da autonomia, beneficência, não maleficência e equidade, que são princípios bioéticos. Se eu não declaro quem vai custear aquilo, eu posso estar infringindo o princípio da justiça. Então, é muito normal, né, dentro de universidades, existir apoio financeiro da indústria farmacêutica. Pode existir isso? Pode. Só que tem que estar claro quem é que está custeando aquilo. E isso, às vezes, é um dilema, por assim dizer, porque se eu não declaro quem está custeando aquele experimento, os interesses daquele projeto podem estar velados. E isso é um problema importante. E a bibliografia, por fim, a bibliografia discorre sobre as fontes literárias, as fontes de dados literárias que eu lancei em mão para construir a minha introdução, o meu referencial teórico, o meu material e método, enfim,
tudo aquilo que eu busquei de externo, de terceiros, para o meu projeto, eu devo fundamentalmente relatar no item de bibliografia. Então, de uma maneira muito objetiva, eu tentei trazer para vocês o que é a construção do projeto. Eu tentei fazer isso em 1 hora, nem sei quanto tempo eu usei, mas acho que eu fiz em 50 minutos. Foi ótimo, ótimo. Mas acho que é só para a gente apimentar a discussão, né? Mas o que eu gostaria de deixar claro, de salientar, na verdade, é que os projetos eles precisam ser sistematizados. Então, existe forma, existe preceito, existe ordem. E essas ordens que eu trouxe para vocês são as que efetivamente a gente usa em pesquisas em saúde. E elas estão descritas muito proximamente ao que os comitês de ética pedem. Porque nós que trabalhamos com seres humanos, precisamos quase que necessariamente, ou na maioria dos casos, submeter esse projeto a um comitê de ética. Eu não posso fazer nenhuma intervenção numa pessoa, nem que seja um estudo observacional, ou seja, eu não vou dar nada para ela tomar, eu só quero saber do sintoma dela, por exemplo, mas eu preciso, mesmo sendo um estudo observacional, onde eu não intervenho no indivíduo, o simples fato de contatar o indivíduo, de contatar pessoas, pegar informações das pessoas, isso faz com que eu tenha a necessidade de submeter meu projeto a um comitê de ética. Essa submissão acontece normalmente por intermédio de uma plataforma nacional chamada Plataforma Brasil, onde você descreve tudo isso que eu falei em 50 minutos para vocês de maneira sistematizada. Então, não é mera coincidência os itens que eu trouxe a todos, porque eu imaginei que, uma vez falado isso a vocês, e vocês indo para o fronte de batalha, vocês vão se deparar com essas demandas, e essas demandas estão totalmente pontuadas nesse micro bate-papo que eu tive com vocês hoje.